Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente do Líder do Futuro, a Mente Empreendedora. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com Augusto Oliveira, que é CEO da Alco do Brasil. Tudo bem com você, Augusto? Tudo bem, William? Valeu, obrigado pelo convite, estar aqui contigo nesse bate-papo. Já passou tanta gente legal, tanta gente boa por aqui e é uma honra ter a oportunidade de conversar um pouquinho com você sobre empreendedorismo. Você veio somar ao time aí de grandes empreendedores e líderes que a gente conversa aqui semanalmente. Obrigado por aceitar o convite. Eu vou pedir que você faça uma breve apresentação aí da sua trajetória, só para o pessoal te conhecer, e depois a gente já vai para as perguntas quentes. Boa, legal. Bom, meu nome é Augusto, tenho 39 anos, tenho três filhos, pai de três meninos já, por minha administração, hoje CEO da Alco do Brasil, uma empresa familiar. Uma empresa que começou com meu pai em 1988 e praticamente tudo que eu sei, que eu aprendi sobre empresa foi dentro da Alco, já que ele sempre fez questão de colocar a gente, né, eu, minha irmã, dentro do negócio o mais cedo possível para aprender e viver aquilo ali, né, sabendo que seria nosso um dia. Bom, tô nessa nesse desafio de CEO da Alco já há mais ou menos uns 15 anos, desde que meu pai faleceu. E é isso, tem sido um aprendizado cada dia, cada ano, cada projeto que a gente faz para frente. Legal, Augusto. Parabéns aí pela sua jornada. Você falou de empresa familiar. 65% do PIB do Brasil vem de empresas que ainda são comandadas por famílias, né? Que não são sociedades anônimas, nada disso, né? Bom, sobre aprendizado, as empresas são grandes escolas de empreendedorismo, de formação de grandes líderes. Claro que eventualmente tem ajuda de pessoas de fora, de cursos, mas assim, o líder aprende, né? O empresário ele aprende a gerir fazendo, gerindo, né? Improvisando, com conduzindo de uma forma aqui, uma forma ali, mas é legal que a nossa escola é a prática, né? E aí, sabendo disso, né, eu queria saber o que você aprendeu ao assumir a segunda geração de uma empresa familiar, o que você considera indispensável para você empreender no Brasil hoje? Bom, William, como você falou, né? Segunda geração e para muitos é o herdeiro, né? Aquele que acabou caindo no colo, é um negócio que foi criado e iniciado ali, no caso, pelo meu pai. Mas pouco se fala sobre a responsabilidade também, né? A Alco hoje tem quase 100 funcionários e são aí perto de 500 vidas, né, que a gente é responsável entre, né, mulheres, esposos, maridos, família e tudo mais. Então, essa é uma responsabilidade que eu também não escolhi, né, em algum momento. Então, eu acho que o fato do meu pai ter colocado a gente no negócio desde cedo fez com que a gente criasse também esse senso de responsabilidade, né, de vontade do negócio. Eu acho que foi isso que eu mais aprendi com ele, né? A necessidade da gente gostar, né, daquilo que a gente está fazendo para que a gente conseguisse pensar no futuro, né? Pensar nos próximos 10, 20, 30 anos da empresa, sabendo da responsabilidade que a gente tem com as pessoas que estão lá dentro. Olha, isso por si só já é uma grande missão. Eu estava hoje conversando com um empresário, numa sessão de mentoria, falando sobre o impacto de um negócio na sociedade, no mundo, né? E o quanto o empresário ele é responsável, não só pelas vidas, mas pelo ambiente, É. pela entrega do trabalho. São muitas responsabilidades que contam ali, né? Não é só ir lá e fazer o trabalho, e sim as consequências daquele trabalho, o impacto naquelas pessoas. Que legal que você consegue, desde pequeno foi treinado para perceber isso e conseguir transformar isso em resultado. Parabéns aí, né? Isso a gente vai Augusto, aprendendo, né, todo dia, William, porque, de novo, eu não sou, né, o mesmo gestor, o mesmo líder que eu era quando eu assumi essa responsabilidade e muito imagino. menos quando eu comecei na empresa, lá no início da faculdade, como um funcionário qualquer lá dentro, né, tocando e tocando a minha função na época. Então, acho que cada dia, né, que a gente está vivendo o dia a dia do negócio, a gente vai aprendendo também.
Legal, Augusto. O que que você considera momentos onde você teve muito risco, né? Muito desafio? E como que você enfrentou esses momentos na tua trajetória aí como CEO atualmente, né? Nesses últimos 15 anos? Como que você enfrentou um grande desafio, um grande problema? Como que a tua forma de pensar ajudou você a superar esse desafio? Bom, não posso deixar de falar que o principal desafio foi quando meu pai faleceu, né? Meu pai ficou doente, e faleceu rápido. E, bom, a gente teve que se preparar num espaço muito curto de tempo para essa transição, né? E eu acho que o principal desafio foi mostrar para o time da Alco, né, para os nossos funcionários, para as pessoas que viviam aquele dia a dia ali com meu pai, que essa transição seria feita da melhor maneira possível, seria feita com muita vontade de continuar o negócio, né? Eu ouvi de algumas pessoas depois, né, que tudo deu certo, aí 5, 10 anos depois, né, algumas pessoas comentando, dizendo que a gente não sabia se lá 10 anos, né, quando meu pai faleceu, se você queria, né, se você iria, se a vontade era essa, né? Então, esse foi um grande desafio, mostrar, né, para o time a Alco, como eu falei, uma empresa de hoje 37 anos de idade, e a gente tem, assim, um número muito grande de funcionários que estão com a gente há 20, 25 anos mais, né? Então, contando um pouco da história, né? A Alco virou indústria, a gente volta um pouquinho depois lá na frente, mas assim, a Alco virou indústria há uns 25 anos atrás e grande parte do nosso time hoje veio desse momento, né? Então, são pessoas que tiveram com meu pai aí durante muito tempo, viveram, né, a cultura do meu pai, o jeito dele, e esse momento de transição foi de fato um momento bem turbulento e eu acho que eu consegui mostrar com o dia a dia, né, com a manutenção da cultura que meu pai criou, que o negócio ia continuar. E, na verdade, bom, isso já fazem 15 anos e de lá para cá a história da Alco tem sido muito boa. Legal, parabéns. Então, o desafio principal foi a própria sucessão, né? A transição não planejada, que é mais difícil ainda. Hoje, na Upskill, uma plataforma de desenvolvimento de líderes que eu opero, hoje a gente trabalha muito com sucessão de lideranças. Então hoje a gente está começando com um novo cliente nessa semana e o propósito é pegar 4 desses futuros sucessores, né, e prepará-los, treiná-los para que daqui um ano eles estejam com todas as habilidades para eles conseguirem liderar com confiança e também com o respeito que o restante da liderança espera. Então não é um desafio rápido, assim, você tem que Não é? incorporar habilidades, como você falou, tocou um ponto crucial e que é a cultura. Será que vai ser mantida essa cultura ou vai ser modificada? Vai ser modificada para melhor? Vai ter muita inovação? Vão respeitar a tradição? Então é sempre delicado. A gente tem outros clientes onde a gente trabalha a sucessão com o sucedido ainda presente, participando do processo. E é realmente algo que demora, às vezes, 3, 5 anos para que isso É. aconteça de uma forma organizada. E você pegou assim do zero, né? Bom, e o que eu aprendi com isso, né, e hoje em dia é um assunto que eu gosto realmente de conversar, de falar, vejo a importância que é trazer isso, né, para a mesa, para o dia a dia da empresa ali antes da hora, na verdade, a dificuldade que é fazer isso com o sucedido também, né? Porque, bom, quando a gente fala de sucessão, a primeira coisa que vem na cabeça é a falta, né? Ou assim, o sucedido, o fundador da empresa, muitas vezes, deixar o negócio, né? E para quem criou um negócio, isso é algo que não passa na cabeça, né? É difícil pra caramba pensar. Eu tenho um amigo que uma vez eu comentei sobre isso e ele falou, cara, meu pai não quer trazer para a mesa de discussões o fato dele falecer, né? O dele não estar mais presente aqui no dia a dia da empresa. Ele não quer falar disso. Então, isso torna muitas vezes o processo mais demorado e mais difícil para quem vai vir a suceder, né, essa pessoa. Tem vários elementos aí que a gente considera que nesse processo de sucessão que a gente coloca em mesa aí. Por que que isso não acontece, né? E a gente está com um exemplo recente aí de uma grande multinacional onde o CEO da empresa está demitindo boa parte dos líderes, da empresa.
E por quê? Porque ele não confia que eles consigam liderar. Faltou treinamento, erro foi dele mesmo. Ele não preparou, ele não treinou aqueles líderes para confiar neles, né? Então, boa parte da sucessão é falta de treinamento para ter uma confiança 100%, para o executivo, para o fundador confiar naquele líder que está sucedido, É, porque ele não tem experiência, ele não é. conhece 30 anos de negócio, ele realmente chegou ali do zero, fresquinho, mas está pronto para absorver a cultura, as práticas, a missão da empresa, fazer com que a empresa chegue naquela visão. É só uma questão de tempo, de ajuste, né? E a gente fala muito isso pensando em empresa familiar, né, William? Assim, é o fundador, então é o filho, a filha, algum parente ali, né, próximo que gosta do negócio, que tem vontade. E às vezes é isso, a pessoa não está preparada, a pessoa não quer, a pessoa não está naquele momento de vida para isso, e às vezes não é alguém da família também que vai dar essa continuidade, né? Eu conheço alguns casos que é isso, a empresa é da família né, da mulher, e quem vai vir a tocar o negócio é o marido dela, que não é da família direto, né? Então, Uhum. é uma pessoa com uma cultura totalmente diferente, mas que é quem está ali hoje disposta a dar continuidade no negócio, né? A gente vê várias empresas, vários casos que chega no momento que o fundador ou aquela empresa não tem alguém da família de fato interessado em continuar o negócio. E essa sucessão, bom, se a vontade é que a empresa perpetue e continue o negócio, a sucessão tem que acontecer. Quando a gente fala de sucessão, tem sempre um binômio aí que ronda, né, nos corredores, as pessoas falam muito, né, sobre manter a tradição, elementos da cultura lá que sustentam como a empresa funciona até agora, e inovação, melhorar coisas, se atualizar tecnologicamente, entrar em novas unidades de negócios que vão fazer a empresa prosperar ainda mais, crescer, gerar oportunidades, né? Como que você equilibra essa tradição e a inovação num setor tão regulado como o setor farmacêutico, Augusto? William, a Alco tem uma história já, né, como eu falei, de 37 anos. Hoje a gente é uma empresa consolidada no mercado que a gente atua. E eu acho que tudo faz parte do aprendizado, né? A gente, quando fez essa sucessão, ou quando eu, de fato, tomei a frente da empresa, o primeiro objetivo ali era estabilizar o negócio, continuar o negócio, entender para onde a gente ia, né? Qual seria o caminho da empresa. A Alco, hoje, o principal negócio dela é em cima de produto médico, produto para saúde, produto de plástico, vamos simplificar um pouco assim, na área de diagnóstico por imagem. Só que a Alco também é uma indústria farmacêutica. A gente também tem licença, a gente também fabrica medicamentos. Então, nesses últimos 10 anos, praticamente, a gente foi tentando entender qual era o caminho que a empresa ia tocar, qual era o caminho que a gente ia seguir. Então, a primeira coisa foi, bom, vamos focar no negócio que hoje é o que representa 95% do faturamento da empresa. E a gente fez isso. E foram, assim, 5 anos, né, de 2015, 2018, até a pandemia, anos muito bons. E aí veio a pandemia, que obviamente, né, afetou diversos negócios. Para a gente foi um momento muito ruim, na verdade. E a gente, bom, teve que olhar e falar, precisamos pensar como vai ser a empresa daqui para frente. E a gente fez uma escolha muito acertada, né, que foi... E o que a gente fez foi dar ênfase na qualidade do produto, dar ênfase nos estudos científicos para a parte de produto para a saúde, que é algo que antes não acontecia. Recentemente saiu até uma legislação da Anvisa falando disso. E a Alco foi a primeira empresa do setor a trazer estudo científico da qualidade e da segurança desses produtos para a radiologia, que é o nosso mercado. E isso foi um tiro certeiro. Pós-pandemia, a empresa tem crescido 2 dígitos regularmente, e a nossa meta para 2025 agora é crescer ainda mais do que a média que a gente cresceu nos últimos anos, né? A nossa meta de crescimento para 2025 é de 35%. Então, assim, isso ajudou a empresa a entender qual era o foco que a gente deveria ter de produto, de mercado, de cliente. E aí, bom, chegamos no momento outro momento de
repensar a estratégia do negócio, que foi a Alco é indústria farmacêutica, mas não tem tocado essa unidade de negócio nos últimos anos. E aí a gente está agora, nesse momento, entrando em um novo mercado, o mercado de produtos à base de cannabis, de CBD. É um mercado que está crescendo muito mundialmente. No Brasil tem sido muito falado, um outro mercado muito regulado, mas a Alco entendeu que a capacidade dela como indústria farmacêutica poderia ser um diferencial para entrar nesse mercado. E esse é um projeto que a gente está iniciando agora, no final de 2025, e vai ser um divisor de águas também para a gente para os próximos anos. Sem dúvida, é um mercado ainda com muito espaço para crescimento. Eu auxiliei um mentorado uns 10 anos atrás, talvez 7 anos atrás, a montar todo um negócio, investimento em cima desse mercado. É um mercado que tem muito para crescer e não tem nada a ver com aquela coisa do passado que conecta alguma Não, coisa negativa. Muito pelo contrário, né? Tem tirado muita gente de situações de dor absurda sim, e resolvido é muitos verdade. problemas atualmente. Ainda tem, né, William? Engraçado, eu estava lendo uma matéria agora de manhã que falava um pouquinho sobre é, médicos que recomendaram a maconha medicinal, e aí até, de fato, sem tratar do CBD como medicamento, bom, a gente sabe que em alguns casos o acesso ao medicamento é difícil e tudo mais, mas, bom, trazendo para a solução da doença em si, era que os médicos estavam sendo processados por recomendar a maconha medicinal em alguns casos. E é isso, eu acho que isso volta a alguns anos, né? Bom, há muitos anos de criminalidade, de preconceito ou de outros fatores que trazem a maconha para esse lado criminal, vamos dizer assim. E hoje, quando a gente fala que uma substância que não tem nada a ver com a substância que causa os princípios, os efeitos psicóticos, tem um papel fundamental na medicina, mas ainda carregado com muito preconceito. Estigma, e também não interessa Estigma. para muita indústria você tem alguma coisa que tira o lucro dessas indústrias, Né? então também é desconfortável. De novo, o sistema ele tenta se autorregular, eu acho que ele está se regulando bem aí, né? Augusto, a gente pode dizer que esse foi o seu maior acerto aí na pandemia, você conseguir investir na qualidade, nos estudos, para se destacar, em termos da sua trajetória empreendedora, esse foi o seu maior acerto ou teve algum outro maior acerto que você pode levantar aí? Eu acho que eu acho que esse foi o maior acerto e que a gente tem colhido muitos bons frutos nos últimos anos, né? Como eu falei, a Alco hoje atua num nicho de mercado muito específico, diagnóstico por imagem, um mercado de radiologia. Então, nossos produtos são usados nos exames de ressonância magnética, tomografia. E hoje a Alco tem uma participação de mercado expressiva. Hoje a Alco está presente nos principais centros de diagnóstico por imagem do Brasil. Recentemente saiu uma pesquisa dos 10 melhores hospitais da América Latina. Eram 7 do Brasil, e nos 7 a Alco do Brasil está presente. Né? Então, assim, para a gente isso é um reconhecimento de qualidade, de produto, de confiança que o mercado tem na gente. Então, eu diria que sim, acho que esse foi o nosso principal Acerto. acerto como eu falei, isso tem representado em números para algo. Legal. Descendo um nível aí para entender como que você chegou nesse acerto. Isso foi uma inspiração? Foi uma. Como é que você conseguiu chegar nessa ideia? Não, a gente tem pessoas da nossa equipe que foram responsáveis por isso, né, por tocar esses projetos, por trazer essas ideias para a gente, mostrar que isso poderia ser de fato uma diferenciação dentro do mercado. Né? Então, fez parte, isso fez parte de um projeto de doutorado e de mestrado de uma funcionária nossa, que está com a gente já também aí já há uns 15 anos. E isso foi como direcionou a gente a trazer isso como uma estratégia do negócio, né? Bom, e claro que isso junta a escolha de fornecedores, né? A estratégia de mercado. A concorrência aqui no Brasil ainda é muito grande, ainda é muito forte. O nosso produto, ele não é o principal produto desse mercado, né?
o contraste continua sendo o principal produto. O que a gente faz, né, são os acessórios, e muitas vezes era mais difícil a gente vender, como eu falei, essa ideia de pesquisa, de estudo científico para os acessórios do que para o contraste. Então, assim, foi um trabalho de alguns anos, né, mostrando para os clientes, mostrando para para os responsáveis dentro dos hospitais, que trabalhar com produto certificado trazia uma segurança também diferente do que, né, com produtos que não eram certificados. Então, assim, isso acho que foi várias ações, né, várias estratégias que juntaram e fizeram com que isso virasse uma estratégia do negócio todo. Mas foi uma boa ideia que surgiu de dentro de casa, né? Pesquisando, Surgiu de dentro de entendendo. casa. Isso foi muito Legal. legal, que surgiu de dentro de casa. Às vezes a grande mudança para sustentar o negócio, para elevar o nível de negócio, não está fora, né? Não está no mercado, na necessidade. Às vezes é só uma questão de mexer ali dentro que sai coisa boa e a coisa flui, né? É verdade. Augusto, a gente falou de um grande acerto, agora quero saber assim de um erro, né? O que você E um erro? considera aí, se você pudesse destacar um erro que gerou um grande aprendizado estratégico, que erro que seria esse? Eu acho que foi num negócio grande que a gente fez há alguns anos atrás, depois que meu pai faleceu até. A gente teve uma oportunidade, teve um negócio que caiu aqui no nosso colo, e eu acho que o erro que a gente fez nesse projeto foi uma análise financeira mal feita, né? Então, assim, naquela vontade de ter o negócio, de fechar, de fazer acontecer, trazia uma perspectiva muito grande, muito boa para a gente, financeira, né, de remuneração. E eu acho que o principal erro foi uma análise financeira mal feita, né, sem querer levar isso para outras pessoas, sem querer abrir isso para uma ajuda externa. A gente tentou fazer isso tudo dentro de casa e no final acabou sendo um resultado financeiro não tão bom quanto a gente esperava quando esse projeto caiu no nosso colo, né? Então, isso com certeza trouxe muito aprendizado, né? Acho que de lá para cá a gente tem buscado esse aprender, né? Buscado aprender ainda mais, buscado trazer para dentro do negócio, para junto da gente. E aí eu falo a gente porque a Alco hoje quem está de frente do negócio sou eu e minha irmã, né, a Juliana. Então quando eu falo a gente é isso, a estruturação que a gente, como diretoria, tem feito para trazer para dentro do negócio pessoas que ajudam a gente nas diversas áreas, né? Que nós não somos especialistas ou que muitas vezes a gente precisa de alguma assessoria externa para poder tocar. Então, eu acho que foi isso. Acho que tentar fazer sozinho algo que naquela época eu tal eu bom, eu vi que eu precisava de alguma ajuda para ter um resultado melhor. Às vezes a gente tem um delay, né, para pedir ajuda. A gente precisa errar para depois começar a pedir ajuda. Eu me lembro uma vez que a gente estava fazendo um jogo que falava muito sobre para extrair a personalidade do empreendedor. Era um jogo específico para isso. Eram vários empreendedores numa sala e você tinha que chegar, tinha um objetivo no jogo. E você via muitos empreendedores agindo assim de uma forma isolada, não trabalhando em grupo, não fazendo a coisa acontecer. E os organizadores, os facilitadores dos jogos ofereciam: olha, se vocês quiserem uma ajuda em como ganhar o jogo mais rápido, a gente oferece essa consultoria, só que custava lá 5 mil dinheiros, né, do jogo. E a gente juntou tudo ali, juntou cada centavinho, pronto, queremos agora. A gente só jogou para conseguir juntar aquele dinheiro para poder pedir ajuda. E era uma ajuda fantástica que simplesmente colocou ali a gente na frente com muita facilidade, sem muito esforço, né? Então, às vezes, uma consultoria, uma ajuda de fora de alguém que já passou por situações parecidas faz toda a diferença, né? A gente sabe É. tomar decisões, a gente tem nossos valores que guiam as boas decisões, mas às vezes, tecnicamente, uma visão complementar muda o jogo. É aquilo, a gente conhece o negócio, né? Bom, a gente vive aquilo, assim como eu vivi desde o início, mas em algumas áreas a gente precisa sim de uma ajuda, de um suporte, de uma assessoria. E foi isso, foi bom, a gente aprendeu muito com isso. De lá para cá a gente já teve experiências muito boas
com consultorias, com suporte externo. Hoje em dia a gente tem uma consultoria muito legal na área financeira, que ajuda a gente a estruturar, né, a pensar nos próximos 5, 10 anos da empresa, né, estruturar os projetos que a gente faz, as ideias que a gente traz ali para dentro do negócio. A gente falou no comecinho também da importância das pessoas, né? Então, assim, hoje a gente tem um projeto muito, muito legal, muito grande, de treinamento e de desenvolvimento das nossas lideranças. A gente faz isso já há praticamente 2 anos e a gente tem tido um resultado muito interessante, muito legal, mostrando para toda a empresa, né, o quanto nós estamos dedicados e atentos a esse desenvolvimento individual. A empresa é resultado do quanto a liderança entrega. Se os líderes não estão no nível X, a empresa vai crescer até esse nível. Você elevou o nível da liderança, a empresa, você eleva o nível da empresa. É inevitável, não tem fórmula mágica, não tem atalho. Bom, e a gente também aprender que a gente às vezes precisa fazer uma contratação de fora, né? É claro que, assim, a gente traz um senso de pertencimento muito grande para os nossos funcionários. Nós temos diversos casos de pessoas que subiram e construíram uma carreira de sucesso lá dentro da empresa. Mas às vezes a gente também precisa trazer de fora, né? E olhar isso com cuidado, olhar isso enxergando a necessidade daquele momento da empresa também é importante para o negócio, né? A gente não pode deixar colocar outros pontos de cultura também à frente do negócio. Às vezes a gente precisa tomar uma decisão que traz, obviamente, uma perspectiva de crescimento maior para o negócio, né? Não dá para só humanizar, né? O negócio tem que sobreviver, né? Tem que ser sustentável. Eu Augusto, acho uma que última. essa é uma qualidade. Ah, desculpa, William, vai, fala. Não, não, não. Não, pode acabar, pode. É uma qualidade. Não, eu ia falar que é uma qualidade nossa, né? Uma qualidade da empresa mesmo, da gestão, né? Que é Uhum. ter um olhar humano, ter um olhar cuidadoso com as pessoas, né? Esse programa de treinamento foi algo novo e que a gente colheu muitos resultados, né? Então, esse olhar que a gente tem, essa atenção nisso diria que é uma qualidade, é um ponto da cultura da álcool que a gente trouxe do meu pai. Legal, que você conseguiu sustentar essa tradição de desenvolver pessoas, né? Eu faço o diagnóstico com empresas que estão lá treinando, que estão treinando, desenvolvendo sua liderança todo dia. Então é muito comum você ver empresas grandes, assim, grandes mesmo, que não têm esse tipo de programa. Não fazem nada desse tipo. Então estão sempre lá com um turnover super alto, porque não serviu, já troca, joga fora e continua. Não faz parte da cultura da álcool, por exemplo, né? Você Não, já pensa de não forma faz. diferente. Realmente o Uma nosso última turnover lá é é baixo. bem baixo. Que bom. Uma última pergunta, Augusto, para entender a sua mente como empreendedor, que qualidades que você tem como líder, como empreendedor, que você trouxe nessa sucessão, que você sente que fez diferença? Tornou você um empresário realizado e, ao mesmo tempo, trouxe frutos para a empresa. Bom, eu vou repetir um pouco então, né? Eu acho que esse olhar humano é algo que eu aprendi com meu pai e eu acho que é uma qualidade muito grande que a gente tem hoje em dia na gestão da álcool. É claro que saber também que a gente não vai agradar 100%, né, das pessoas, dos funcionários. Muitas vezes a gente ouve, pô, mas eu queria aquilo, eu pedi aquilo e não foi feito, ou a empresa não concedeu, mas foram feitas tantas outras coisas em prol daquela ação que beneficiou, né, um número de funcionários muito maior. A gente ouve bastante isso, mas eu diria que essa qualidade é algo que eu aprendi bastante com meu pai. E, de novo, é algo que eu aprendo também com o negócio a cada dia, né? O momento da empresa também demanda mais cuidado, mais olhar, mais investimento nisso, né, naquele momento ou em outro. E eu diria que outra qualidade é
é viver o negócio intensamente, né? É assim, skin in the game totalmente, né? A Alco é uma empresa de produto, é uma empresa de solução para o mercado e eu faço questão de estar presente no desenvolvimento de produto, no lançamento de produto, no teste de produto. Eu faço questão de acompanhar isso de perto, faço questão muitas vezes de realizar os próprios testes, porque eu sei que no final das contas é isso que vai dizer lá na ponta, lá no mercado, se o nosso produto é melhor, é diferente, traz uma economia, traz uma agilidade que o da concorrência não traz. Então, eu, eu acho que fazer parte desse dia a dia da empresa é algo que eu gosto, que eu faço questão de fazer e eu vejo que a equipe enxerga isso, né? A equipe também valoriza saber que a diretoria não está ali só olhando o número ou né, sentado atrás da mesa ali sem estar vivendo o negócio dia a dia. Legal, tá presente ali, né? Tá consciente ali. A gente fala um pouquinho sobre treinamento e desenvolvimento e até na parte da sucessão, você considera aí uma qualidade sua, essa visão humana que você trouxe como um legado do seu pai. Hoje você tem um time de líderes grande aí que consegue atuar em várias frentes do negócio. O que você acha que muda no papel do líder à medida que as tecnologias estão mais presentes, inteligência artificial, biossegurança, a alta competitividade, esse mundo de cada vez mais incerteza, né? Tanto política, econômica, guerras. O que você sente que o líder precisa estar preparado e como que você prepara o líder para isso? Eu acho que a gente como líder, né? Então eu me coloco nesse papel também. A gente tem que saber avaliar as pessoas, saber avaliar a performance, saber avaliar projeto. E eu diria que isso é um pilar muito grande desse projeto de desenvolvimento que a gente iniciou na Alco já há praticamente 2 anos. Trazer para eles a importância de avaliar o projeto, a equipe que eles têm naquele momento, né? Então, é nosso papel sempre trazer pessoas mais capacitadas que a gente, né? Pensar que amanhã pode não ser eu sentado naquela cadeira e desenvolver a equipe para estar 100% pronta para tocar um negócio quando eu não estiver presente, né? Então, eu entendo que essa análise crítica, diria assim, de pessoas, de projetos, é um papel fundamental para o líder, né? Então, nós falamos sobre análise crítica e até uma das habilidades que o Fórum Econômico Mundial trouxe como uma habilidade que um líder tem que desenvolver para prosperar num ambiente onde a tecnologia, a inteligência artificial vai estar cada vez mais presente. Isso está cada vez mais rápido. Então, o ser humano tem cada vez mais aquele papel de ser humano, né, e conseguir fazer uma boa análise crítica do que a inteligência, a tecnologia está entregando para ele nos processos e na empresa. Né? E em cima disso, você tem algum treinamento, você tem alguma atenção especial a desenvolver essa análise crítica dentro da Arco? É, isso é um módulo que a gente trabalhou muito forte, né, com a liderança nesse processo de treinamento. E bom, você falou da inteligência artificial, que eu acho que é um assunto que também a gente não pode deixar passar, né? Muito se fala de inteligência artificial nesses últimos anos, nesse último ano praticamente, e o que a gente tem tentado é fazer com que as pessoas utilizem a inteligência artificial para melhorar seus processos, para melhorar suas análises, para melhorar a forma de entender o que está sendo feito com as pessoas, né? Então, assim, traduzir em números o que as pessoas fazem, né? A indústria farmacêutica, a indústria de produção, ainda é um processo, né, que depende muito das pessoas, nosso processo particularmente é um processo muito manual, e o que a gente precisa muitas vezes é entender o dia a dia daquelas pessoas, como traduzir isso em número para a gente poder analisar e melhorar aquele processo. Então, a inteligência artificial tem vindo aí como
como uma ferramenta importantíssima nesse processo, sabendo que a humanização, né, sabendo que as pessoas que estão ali são parte fundamental desse processo e no nosso caso, não, a gente não, não vê a substituição da mão de obra humana sendo substituída pela IA no nosso negócio. Acho que no negócio em si não, mas em serviços de apoio, eventualmente administrativos, uma coisa assim, inevitável, porque a gente até aumenta a competência da pessoa, né? E fazer coisas mais humanas, né? E menos de É, apertar botão só, né? nos processos repetitivos, né, nos processos de análise e de entendimento dos números do negócio, sem dúvida nenhuma. Você comentou um pouquinho sobre o que a Alco faz, e até uma coisa que bate comigo, porque eu trabalhei com engenharia de diagnóstico por imagem, quando eu era engenheiro, logo que saí da faculdade por um tempo, então eu Legal. trabalhava com as máquinas que usavam os componentes, os subsídios médios que você produz hoje, então tem uma conexão bem interessante. E você está pensando até, você está expandindo o negócio aí para a área farmacêutica, até por ser uma indústria farmacêutica. Que outras áreas que você enxerga que a sua indústria, que a Alco poderia trazer de contribuição para o mundo, para o futuro da saúde global? Bom, eu sempre estou buscando alguma novidade, né, Will? Eu acho que a gente tem um potencial muito grande de desenvolver internamente, né, aqui localmente no Brasil, produtos e soluções que hoje só são fabricados lá fora, né? Então, a gente hoje em dia tem um parque fabril muito grande, tem uma estrutura com um potencial também de crescimento, de trazer inovação para o mercado brasileiro e esse, na verdade, é até um dos meus objetivos, né? Quando eu viajo para fora, quando eu vou visitar alguma feira, quando eu visito alguma empresa, a ideia é o que eu consigo trazer para o Brasil, né? Para fabricar aqui no Brasil com custo melhor, com mais competitividade para o mercado brasileiro, que hoje em dia não existe. Então, eu diria que assim, esse é um objetivo pessoal meu quando eu estou buscando algum mercado diferente, né? Algum produto diferente para trazer aqui para a empresa. E sendo uma indústria brasileira, eu acho que assim, esse deveria, na verdade, ser o goal, né? Assim, para todo empreendedor aqui do Brasil. Legal. Inovação, buscar oportunidades de reduzir custo, de fomentar a própria economia do Brasil, né? É uma empresa que é onde a empresa está instalada, né? Então isso é crucial ainda. Não, já assim, já tiveram casos onde a gente foi abertamente até um hospital, né, uma clínica, e aí até saindo muitas vezes do nosso mercado da radiologia, falou, ó, eu quero te ajudar, me diz aqui o que você compra que para você impacta no seu custo, que você não tem outro fornecedor, que você não consegue negociação, que é importado, né, ou seja, que de fato tem aí um peso grande de custo por causa da importação, por ser um produto fabricado lá fora, que eu possa te ajudar. E alguns produtos que a Alco tem hoje em dia foram frutos de conversas, né, bom, de pesquisa de mercado, querendo ir diretamente na dor de um cliente específico. Então, e aí com isso a gente consegue levar essa solução para outros clientes, para outros mercados bom, de alguma maneira ajudar também no mercado de saúde do Brasil, que é muito bom, tem né, tem muita qualidade, é reconhecido mundialmente, mas ainda sofre com uma dificuldade financeira muito grande. Ouvir a necessidade do mercado e conseguir realmente, usando o seu poder fabril, né, de ajudar o mercado a trazer preços acessíveis, a trazer oportunidades de negócios dentro do próprio país, né? Eu acho que isso é importante. A gente perdeu um pouco disso nos últimos anos, dando espaço para outras potências mundiais, claro que tem seu valor, mas a gente consegue fazer muita coisa aqui dentro de casa, né? Assim, muitas vezes eu não consigo fabricar um negócio do zero, né, todo. Eu preciso importar alguma coisa, mas eu consigo agregar no preço final, na solução final,
uma tecnologia aqui brasileira, né, uma tecnologia da própria álcool, ou obviamente a mão de obra de fabricação ou de finalização do produto, e o resultado final para o cliente é sempre uma competitividade maior, né? Augusto, a gente começou conversando sobre sucessão, que a sua liderança surgiu aí de uma sucessão inesperada. E eu vou fazer a pergunta final aqui que tem a ver até com a sua sucessão, né? Em algum momento você vai ser o sucedido. E aí eu queria saber, que legado que você gostaria de deixar como líder da Alco? É engraçado, eu estava conversando isso esse final de semana, né, com meus dois mais velhos, né? Meus filhos têm 7 e 5 anos, os mais velhos, e o mais Tem novo, tempo 21 ainda para anos. isso acontecer, né? Tem tempo. 20 É, anos. é engraçado, né, Will? É isso, tem tempo, mas o que eu aprendi é que é um processo que tem que estar sendo desenhado, né, a cada dia, a cada tomada de decisão, a cada planejamento que a gente faz. E, e eu discuto bastante isso com a minha irmã, né? O quanto que a gente está deixando preparado o negócio para a próxima geração, né, para o futuro da empresa. E, de novo, seja um familiar, né, ou seja alguém que vai vir a tocar o negócio. Bom, mas falando de legado, né, eu acho que essa a importância do que a gente faz, né, das soluções que a gente leva para o mercado da saúde, eu acho que esse é um legado que eu gostaria que, assim, os nossos funcionários, né, os nossos parceiros, os nossos fornecedores, os nossos clientes, e claro que levando isso aqui para dentro da minha família, né, eu diria que acho que o legado é esse, né, assim, o senso de importância que o produto da álcool tem para o mercado de saúde brasileiro, né, que o que a gente faz, de fato, ajuda lá na ponta, né, lá no paciente, lá no diagnóstico, numa velocidade de detecção de uma doença. Então, a gente tenta trazer isso diariamente, né, para o nosso time também. Então, acho que esse seria o principal legado que eu gostaria que a Alco deixasse, né? Legal. E isso é algo super motivador. Imagina que você tem todo um time de mais de 100 pessoas trabalhando para fazer com que a saúde do Brasil, ou seja, as pessoas não morram, as pessoas consigam sobreviver, né? Então, é um impacto em vida, não é só uma mensagem, não, não. Nós somos uma Alco, uma indústria que faz muita diferença ali na ponta, lá no hospital, num exame, numa situação de emergência, vocês estão fazendo a diferença ali. Isso faz parte do nosso projeto de crescimento também para os próximos anos, né? Como eu falei, a Alco é a indústria farmacêutica, a gente está retomando a indústria farmacêutica com esse projeto do produto para cannabis, mas também faz parte do nosso crescimento para os próximos anos, trazer novos medicamentos para o mercado brasileiro fabricados lá na Alco, né? Então a gente está exatamente agora com um projeto de reestruturação da indústria, de crescimento, de preparação da nossa estrutura física para receber esse projeto de crescimento na área da indústria farmacêutica também. E na área de produto para a saúde, dos produtos médicos, um outro projeto muito grande é poder levar isso para fora do Brasil. Então, é um projeto que já começou e nós já temos um pezinho lá fora do Brasil e a gente está desenhando esse projeto com alguns parceiros nossos internos e também com uma equipe que vai ajudar a escrever o nome da álcool em alguns outros mercados também fora do Brasil. E eu diria que esses dois, né, de fato, são os projetos que vão poder escrever a história da álcool aí para os próximos 15, 20 anos. E aí sim, pensando numa nova geração que pode vir com uma álcool totalmente diferente do que é hoje, né? Legal, né? Você comentou na pandemia que vocês usaram o princípio de Pareto em investir 95% do tempo para fazer a empresa se funcionar, né? Ficar competitiva. E agora vocês estão prosperando, crescendo a cada ano, buscando novas unidades de negócios que podem trazer mais resultado para a empresa, ou É, até, imagina, você levar o negócio para fora, às vezes não é só sobre conquista de mercado mundial,
mas o seu produto lá fora aumenta a relevância da qualidade do seu produto aqui dentro do país também, né? Então, estrategicamente falando, é uma decisão, às vezes difícil de tomar, que você vai direcionar a energia lá para fora, mas aquilo vai reverter em poder da marca álcool do Brasil, né? É. Para dentro do Brasil. Então, com certeza, é uma decisão bem sábia. Não, e aquilo que eu falei, é o momento do negócio, né? Uhum. Há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, o momento era juntar, vamos dizer assim, né? Juntar os cacos daquele momento de sucessão, construir uma marca forte, construir um mercado, construir um nome e construir uma reputação. E agora sim, agora a gente está num outro momento, a gente está num momento de expansão, a gente está num momento onde a gente consegue focar em novos mercados, focar em novos projetos, focar em outras estratégias, sabendo que a gente não vai perder o que a gente já construiu nesses últimos anos. Que legal. Augusto, foi um prazer bater um papo contigo aqui. Eu queria que você deixasse um recado final para alguém que está prestes a fazer uma sucessão, algum empreendedor, algum empresário que está lá. Ele é o próximo sucedido ali, né? Ele vai ser o sucessor do sucedido. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem vai passar por uma situação parecida com a tua. Você com certeza enfrentou aí 15 anos de muitos desafios, de muitos acertos, mas deixa uma mensagem final para quem talvez passe por uma, quer dizer, vai passar por uma situação parecida com a sua. William, a mensagem mais simples que eu tenho para deixar é: não deixe para amanhã. Acho que assim, essa é a mensagem mais simples. Como vai fazer, como vai buscar uma consultoria, um suporte, quem vai buscar? Bom, Soft Skill está aí para poder ajudar de alguma maneira, né? Então, existem diversas ferramentas para poder fazer isso, mas acho que a principal mensagem é não deixar para amanhã. Não deixar de estruturar o que existe hoje e saber planejar o futuro para a próxima geração, né, para os próximos anos da empresa. Eu já vi muita empresa fechar numa sucessão mal feita, já vi empresas próximas de mim aonde se acreditava que ia ter uma sucessão e na hora que a sucessão teve que acontecer, não, mas eu não quero. E bom, se isso tivesse sido discutido antes, esse planejamento já poderia ter acontecido. Então, eu diria que o principal recado é assim: não deixe para amanhã. Busca uma ajuda, traz isso para a mesa de conversa da família, né? Muitas vezes a família ainda não participa do negócio. E o fundador fala: não, meu filho vai, meu filho quer, meu filho. Mas esqueceu de perguntar, né? Esqueceu de trazer isso ali para a mesa, né? Pro almoço de domingo, vamos falar assim. Então, acho que o meu principal recado é: não deixe para amanhã. Que é perguntar, capacitar e permitir que a sucessão aconteça, né? Tem todo esse Não, e aí, processo. bom, é isso. Aí, bom, eu só trouxe a ponta do iceberg, né? Assim, não deixe para amanhã o assunto. E aí Sim. sim, depois disso, tem a capacitação, tem a preparação do negócio, tem a estruturação do negócio para receber esse processo de sucessão, né? A gente teve que trocar a roda com o carro andando, né? Sofremos muito, aprendemos muito e eu vi que muita coisa poderia ter sido mais fácil se esse assunto já tivesse vindo para o nosso dia a dia da empresa antes, né? Quem está passando por um processo, vai passar em algum momento por um processo de sucessão, não deixe de falar com o Upskill, fale comigo, a gente vai trazer uma Bom, solução tanto de capacitação, de permissão, de trazer a conversa para a mesa para que isso aconteça da maneira mais leve possível. Porque às vezes não é um assunto gostoso de tratar, mas como você falou, não deixe para amanhã. Fala logo, porque isso precisa ser resolvido, né? não, já que vocês têm aí dentro de casa, dentro da Upskill, né, um expertise de alguma maneira, né? Porque é isso. Mu- como eu falei, ninguém quer trazer esse assunto para dentro, mas fazer isso com um suporte, fazer isso com alguém que tem experiência, que já fez isso antes, que entende as dificuldades que vão acontecer nesse processo, com certeza vai fazer
com que isso ocorra de uma maneira mais fácil e melhor para o negócio. A gente tem que pensar no negócio, na família, né? Então, Uma pessoa, né? pensar na longevidade realmente. Augusto, muito obrigado pelo papo. Se alguém tem alguma pergunta para mim ou para o Augusto, deixa nos comentários, a gente vai ter o maior prazer em responder. Augusto, muito obrigado, parabéns aí pela sucessão, pelo legado que você assumiu da Alco e sucesso nos próximos 30 anos aí, com certeza. Boa, legal, William. Valeu, obrigado pelo convite, pelo bate-papo. Quem quiser também acompanhar um pouquinho da história da Alco, né, no Instagram, a gente está lá, Alco do Brasil, e a gente costuma postar bastante sobre o dia a dia da empresa, sobre as nossas soluções, nossos produtos, nossos projetos com as pessoas também dentro de casa. E é isso. Valeu, obrigadão mais uma vez. Obrigado, Augusto. Até a próxima. Até mais. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @a mente do líder futuro. Até o próximo episódio.